E eu faço o possível e o impossível para resolver esse problema de arbitragem. Que hoje, o problema que o Palmeiras tem não é com a CBF, é com a comissão de arbitragem, sabe? Que tem prejudicado demais, reiteradamente, o nosso clube. E eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo meus contatos, mas um pouquinho diferente, não é? Que agora eu vou falar, não é? Eu vou falar, eu vou reclamar, porque se conversando com as pessoas responsáveis não está surtindo efeito, então eu preciso que acompanhar, não é, a nossa comissão técnica, o Abel entende que ele está coberto de razão quando ele fica extremamente nervoso, e o que eu fico mais assim indignada, que as pessoas levam muito em conta as reações do Abel, do Palmeiras, mas não a causa daquilo. A gente tem que solucionar a causa, que é o problema de arbitragem, esses erros absurdos que têm causado um prejuízo para o futebol. Essa daí que acabou de falar com vocês é Leila Pereira, presidente do Palmeiras, né? Eu acho que eu tinha preparado aqui todo um discurso acerca da hipocrisia, de quanto o rival verde foi infeliz na nota oficial que divulgou, né, lá já durante a noite de segunda-feira, sobre a reclamação do São Paulo, que é justa, né? O São Paulo está na dele, está reclamando, né? Não é porque aqui é um canal especializado na cobertura do São Paulo que a gente vai passar pano, ser meramente clubista, mas o fato é que o São Paulo está na dele, né? O São Paulo em nenhum momento atacou o Palmeiras, em nenhum momento, diferente de nós da imprensa, que aí sim, usamos matérias para dizer, bati no microfone aqui, desculpa, usamos matérias para dizer o quanto que o São Paulo anda sendo prejudicado contra o Palmeiras. O São Paulo em nenhum momento citou o nome Palmeiras, né, atacando o rival, mas o rival achou de bom tom vir a público e se manifestar de uma forma medíocre, né, acerca da reclamação do São Paulo, né? E enfim, é um texto repleto de incongruências, um texto fanfarrão, um texto mentiroso, um texto charlatão, um texto que, sinceramente, né, expõe toda a hipocrisia do pessoal lá do Parque Antártica quando eles vêm e falam que o Palmeiras nunca reclamou de arbitragem, o Palmeiras nunca colocou em xeque a credibilidade de uma competição ao se sentir prejudicado por erros de arbitragem, que o Palmeiras prega um futebol melhor para todos, mas defendemos, sim, a punição àqueles que reclamam de arbitragem. Então, assim, é um assunto chato, é um assunto, desculpa o termo, merda, né? Chato, que nem cabe aqui a gente ficar dando palanque, ficar dando voz, enfim, os palmeirenses que discutam a hipocrisia da diretoria deles, que se presta a esse papelão. Fica no começo do vídeo, como deu para ver, a presidente Leila Pereira, a grande palmeirense Leila Pereira, né, cujo coração, na verdade, bate por outro clube, né, e aqui é só uma mera constatação, né, mas todo mundo sabe, né, o amor pelo clube de futebol pelo qual a Leila nutre, né, por qual clube ela nutre esse amor. Fica aí, exposto então a dirigente modelo do futebol brasileiro e mais uma das suas fanfarronices, e mais uma da sua hipocrisia dela e do seu treinador, né, do seu treinador que fala demais, que opina demais, palpita demais, quase sempre sem dar soluções lógicas, né, sem olhar para o próprio rabo, vamos falar o português claro, né. Estamos começando o vídeo desta terça-feira, né, meus amigos? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, meu nome é Rafael Emiliano, este é o Avante Meu Tricolor. Tem gente que não gosta de regata, mas tá um calor dos infernos aqui na capital paulista, então eu peço a permissão e já de antemão desculpas a você
por estar trajando o meu belíssimo modelito verão, modelito virada do ano, modelito litoral paulista. Um abraço para os meus amigos caiçaras que não abrem mão da sua regatinha. Estou aqui com a minha regatinha do Bulls, Chicago Bulls. Eu que não sou muito adepto do vermelho e preto, abro uma exceção para aquele que foi um dos maiores times de basquete da história. É retrozinha, né? Retrozinha, tá aqui. Mas vamos lá. Bem, antes de mais nada, se inscreva nesse canal, ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, né? Ative o sininho caso você já seja inscrito para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. E estamos com uma produção acentuada de audiovisual aqui para você. Também compartilhe, né, com toda a sua internética São Paulina, né? Propague a palavra do AMT pelos 4 cantos desse mundo cibernético, tá certo? Se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de se tornar membro deste humilde canal que está crescendo. Você sabe, quando chegar a 50 mil inscritos, estamos quase lá. Temos mais inscritos que muitos jornalistas famosos, hein? É bom ressaltar isso, hein? É claro que ainda somos peixe pequeno, foi só uma brincadeira, não uma provocação, qualquer coisa do tipo. Somos humildes e respeitamos todos os colegas, seja eles que fazem a cobertura de que clube for. Mas estamos aí, correndo atrás dos 50 mil. Você sabe, quando bater 50 mil, vamos sortear uma camisa do São Paulo entre os inscritos, tá? Qual camisa, Rafael? Qualquer uma. Você vai escolher o modelo, você vai escolher a versão, você vai escolher e a gente vai comprar e mandar entregar na sua casa. Então, pense com carinho, vire membro. O QR Code do Pix está na tela para você fazer a doação, caso você não queira aí virar assinante, entre aspas, porque é uma assinatura, não deixa de ser, né? Lembra lá antigamente, quando você assinava a revista, assinava jornal? Mudou, agora você assina aqui os canaizinhos de YouTube. O YouTube avisou que agora o pessoal que usa iPhone também vai poder aí se tornar membro dos canais. Então, ótima notícia, você que tem iPhone, acabou sua desculpa. Tira o escorpião do bolso, ajude o Avante Meu Tricolor. Jornalismo independente é complicado, é difícil. É uma luta diária nessa selva chamada produção de conteúdo. Então, prestigie aqueles que você acha, né? Não estou falando aqui só por nós, não, que você acha que faz um bom trabalho. Prestigie todos, deixe o seu like, se inscreve aí nos canais aí e sempre que possível, se tiver uma moedinha sobrando, ajude o seu criador de conteúdo, seu produtor de conteúdo acerca dos assuntos que você gosta. De preferência a gente, né? Gaste seu hi-fi também, hein, com a gente aí, né? Rapaziada, vamos lá, vídeo rapidinho, vídeo curto, eu acho que tá todo mundo de saco cheio de comentar e de falar sobre o assalto, sobre a garfada da qual o São Paulo foi vítima no último domingo lá no clássico do Morumbi, né? Eu acho que tá bem, o assunto já rendeu mais até do que deveria render. Já tem 2 vídeos sobre isso aqui no canal, né? Um da noite de domingo, um da manhã desta segunda, os 2 opinativos, né? Mantenho minha opinião acerca de que mais uma vez o São Paulo escancara o seu bastidor fraco, mas gostei bastante da postura do São Paulo depois do clássico, do São Paulo exigindo aí a divulgação do áudio, do Casares se posicionando, mesmo que seja por vídeo. E bati palmas, né? Bato palmas aqui de novo pro fato de que Carlos Belmonte e Rui Costa pararam lá na zona mista do Morumbi e concederam entrevista a todos os jornalistas presentes. É esse o São Paulo que a gente quer ver. Já falei, não é legislação em causa própria, porque eu não vou frequentar jogos do São Paulo como um jornalista credenciado, jornalista profissional que sou, tão cedo. Né? Eu tenho uma série de outras funções, por isso que a gente pede que você se inscreve, né? E que não me permitem ir lá no Morumbi. Né? Um desses fatores também é o fato de que o São Paulo não credencia a gente. Né? O São Paulo tem uma régua lá de corte para jornalistas que queiram ir na coletiva do Crespo, nas coletivas do CT, na zona mista, e a gente não atingiu. Então, se inscreve aí, cara, né? Por isso que é importante também, né?
Por isso que é essencial também a sua colaboração nesse sentido. Mas, voltando ao assunto, que bom, que bom, que bom. É esse o São Paulo que a gente quer ver, é isso que os dirigentes do São Paulo precisam fazer, dar a cara, falar, responder perguntas, mostrar o seu posicionamento, falar sobre os assuntos, escancarar as coisas, deixar as coisas às claras, como tem que ser. O São Paulo é vítima dessa história. E como vítima dessa história, o São Paulo não pode se omitir, o São Paulo não pode se esconder, o São Paulo não pode ficar vazando pílulas de informação, e aqui não é um ataque aos colegas de imprensa, porque eles fazem o trabalho deles, como eu faço o meu, né, como a gente aqui do Avante Meu Tricolor faz o nosso, né, e também como eu também sou muito beneficiado, entre aspas, às vezes por esses vazamentos de notícias em off, mas o São Paulo precisa escancarar as coisas, precisa falar abertamente, precisa falar em on, precisa ter aspa de dirigente. É uma coisa que falta no São Paulo, é uma coisa que falta na gestão Casares, e que bom que nesse episódio, né, o Casares com vídeo e os dois outros homens fortes do futebol falando, respondendo perguntas, é essencial para a instituição cresce como um todo. Então, mantenho minha opinião de que, sim, é culpa da gestão Casares, que passou 5 anos se preocupando com outras coisas que não plenamente o futebol, a palavra futebol, da frase São Paulo Futebol Clube, né, do nome São Paulo Futebol Clube, e talvez essa característica de ser amiguinho de todo mundo não funciona. Tá aí o golpe que o Casares recebe da Leila Pereira. Né? Uma nota oficial patética, uma nota oficial ofensiva, uma nota oficial que dizem, porque também a gente também tem fonte lá no Palmeiras, né? Uma ou outra que sobrou do meu tempo de repórter da Gazeta Esportiva e de repórter do Lance, mas dizem principalmente que não foi pro São Paulo, foi pro Flamengo, porque o tal do José Boto, lá, o português que é diretor de futebol do Flamengo, também se posicionou, criticou a arbitragem do Clássico, porque, claro, eles disputam lá a liderança entre eles, né? E o Ramon Abate Abel, aliás, desculpa, no outro vídeo eu confundi o nome dele, né? Que coisa feia, né? Parece que é um jornalista despreparado. Às vezes a gente confunde as ideias mesmo. Mas o Ramon Abate Abel prejudicou eles no último jogo lá, enfim. Então, o Flamengo tem lugar de fala, tá? Me dói dizer isso, mas é fato. E que o Palmeiras dê nome aos bois, que o Palmeiras solte uma nota e fale. Esse recado é pro Clube de Regatas Flamengo. Todo mundo sabe, todo mundo já tá careca de saber o quão o clima é ruim, o quanto de desavença já deu, não só historicamente, mas principalmente nas gestões, né? Quando se pega ali esse recorte da gestão Júlio Casares no Palmeiras, no São Paulo, perdão, da gestão Leila Pereira no Palmeiras, já deu problema pra cacete, já teve o Belmonte xingando o Abel Ferreira, a gente teve a questão da final do Paulista, de tentar adiar jogo, a gente teve reclamação do Palmeiras de arbitragem na Copa do Brasil, então deixa as coisas claras. E que bom que o São Paulo deixou as coisas às claras, né? Que bom, isso é importante, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. E, de novo, em nenhum momento o São Paulo atacou o Palmeiras. Né? E sim, a nota do Palmeiras é ofensiva, a nota do Palmeiras é mentirosa, a nota do Palmeiras é uma piada. Né? É uma piada, como basicamente vem sendo os posicionamentos da Leila Pereira, e principalmente do seu treinador, que deu aquela resposta patética também na coletiva, uma coisa vergonhosa também. Né? Esse cara, ele faz um desserviço ao futebol brasileiro. E eu tenho lugar de fala, porque eu sou português também, eu sou desenhista, então não é xenofobia, não. Então a gente percebe muita coisa do discurso do Abel Ferreira que é prejudicial. E me chama a atenção, e eu desafio, o fato de que se ele tivesse no meu Benfica, no Porto, no Sport, eu duvido que ele tomaria esse tipo de postura, que ele falaria essas atrocidades se ele tivesse na Liga Portuguesa. Ele não é o José Mourinho. Ele não tem tamanho de técnico grande em Portugal. Então é bom também ele ficar, se ater ao trabalho dele, que é treinar o Palmeiras e ponto. Ele não é a solução, ele não é o Messias do futebol brasileiro. Né? Então, passando a régua nesse assunto, que já me deu, já encheu o saco também, Palmeiras também, já ganharam de virada, dane-se, vão lá, tenta ganhar a porca do título brasileiro e não enche a porra do saco do São Paulo, ponto. Simples assim, já ganhou já a porra do jogo roubado, não precisa de mais nada. Entendeu? Não precisa de mais nada. Né? Vamos encerrar aqui trazendo informação para vocês. 3 minutos, eu tô tentando ser rápido nos vídeos, hein? Apesar que eu nunca consigo fazer menos que 20, né? Bem, como todos sabem, o Rui Costa teve lá uma reunião virtual
com os dois chefes de arbitragem da CBF, né? E ele ouviu os áudios dos 5 lances que o São Paulo reclamou na sua nota oficial, mas basicamente o São Paulo, institucionalmente, estava curioso para saber como é que foi essa conversa acerca de 2 lances. O pênalti no Tapia, que não foi marcado, e a falta que não foi dada do Andrés Pereira. Na verdade foi dada, né? O Andrés Pereira acho que leva amarelo, mas a falta, né, a expulsão que o Andrés Pereira deveria ter sido expulso, né, pela entrada violenta ali no Marcos Antônio, né? Então e é ridículo, é patético, né? Pelo menos o que a gente apurou e tá no ar lá no Avante Meu Tricolor, www.avantemeutricolor.com.br. Você vai ver lá, tem lá as informações que a gente apurou acerca do assunto, e é ridículo, é patético. O seu Ramon Abate Abel tá de sacanagem. O VAR lá, que eu já esqueci o nome, também dane-se, porque não vamos ficar dando palanque pra ladrão, né? Pra safado, né? Então, assim, tá lá. E é ridículo, né? Ele alega que o Tapia não ia chegar na bola e que o jogador do Palmeiras escorregou e foi um acidente. No lance do Andrés Pereira, ele diz que o Andrés Pereira acertou a bola primeiro. Ah, vai pro inferno, né, cara? Vai pro inferno, né? Mas a informação que a gente tem aqui para passar para vocês é muito curta e grossa, né? A CBF deixou claro, inclusive o presidente Samir Chawad ligou pro Casares e falou, ó, para de pedir a porcaria do áudio aí do VAR, porque a gente não vai tornar isso público. Esses áudios a gente, na verdade, o São Paulo queria a publicação como uma forma de satisfação à torcida, mas os dirigentes têm acesso, tá? Existe lá um site, existe lá um endereço eletrônico no qual os cartolas dos 20 times da Série A entram e tá lá todo o áudio do VAR para ser baixado, para se fazer o download e eles verem, né? Foi um processo implantado na atual comando da comissão de arbitragem, no atual chefia da comissão de arbitragem, para trazer mais transparência, né? Era uma reclamação constante, né, dos dirigentes, e a CBF abriu isso para eles com cláusula de confidencialidade, né? Ou seja, os clubes não podem divulgar esse áudio. Então o São Paulo pressionou, né, e fez esse pedido, inclusive nessa segunda-feira com o vídeo do Casares, para que sirva de satisfação ao seu torcedor, porque os dirigentes não podem falar em on. É claro que em off a coisa vaza, né? É impossível esconder coisa desse tamanho de jornalista, né? Vamos ser sinceros, mas em on os dirigentes não podem comentar o que foi falado. Esse material, via de regra, ele é usado nas pré-temporadas aí de árbitros, né? Ou nas próprias reciclagens. Aliás, um parênteses aqui, né? Muito veículo de imprensa falando, não é uma reciclagem. Cara, você ser afastado do seu trabalho para estudar melhor, para se aperfeiçoar, isso não tem nome, é reciclagem. Né? Na gíria é reciclagem, né? Não é porque a assessoria de imprensa da CBF não quer que fale que é reciclagem que não vamos usar o termo. A assessoria da CBF não me pauta, né? Então é reciclagem, sim, ponto final e dane-se. Aliás, um abraço lá pro Fábio Seixas, que assumiu a assessoria da CBF, é um grande jornalista, um cara muito legal, muito bacana. Espero que ele não fique bravo comigo. Mas, de todo modo, esse material é usado aí, né, nas escolinhas de juiz, vamos dizer assim, né, entre bem muitas aspas, como análise, para aprendizado deles e tal. Então, os dirigentes têm acesso. Agora, eu não sei quanto tempo demora para se ter o acesso a esses áudios, para se ter o acesso a esse material. Isso é uma dúvida que ninguém respondeu, até porque, como eu disse, existem cláusulas ali que impedem, né, falar sobre isso, tá? Mas eles têm sim acesso. Agora é a questão do tempo, eu não sei quanto tempo tem. Mas o Samir Chawad ligou lá pro Casares, né, e falou, cara, para de encher o saco pedindo áudio, porque a gente não vai tornar isso público. A gente não vai mudar o protocolo e a gente não vai abrir exceção. Aliás, exceção não é só pro São Paulo, seria pro Grêmio também, porque o Grêmio também divulgou a nota oficial nessa segunda-feira. Confesso que não vi o jogo do Grêmio, eu vi a entrevista lá do Marlon, né, do lateral esquerdo, descendo a lenha na arbitragem, mas
não acompanhei o jogo do Grêmio, enfim, as coisas do Grêmio, para trazer aqui um comentário sobre isso, até, e também não é o foco aqui, né? O foco aqui é São Paulo, né? O Grêmio que seja discutido lá pelos gaúchos. Mas o fato é que o Grêmio também divulgou nota pedindo uma exceção na divulgação do áudio do VAR, lá do jogo deles com o Bragantino, aqui no interior de São Paulo, e a CBF já avisou os dois clubes, falou, ó, não vamos mudar a porcaria do protocolo por conta de vocês, tá? A gente admite o erro, reconhece que os juízes erraram, todos os trios, na verdade quarteto, né, porque tem o VAR também, os dois quartetos de arbitragem estão suspensos, mas não vamos abrir essa brecha, não vamos abrir essa concessão para vocês, porque vocês estão aí chorando e pedindo, enfim. Então, o São Paulo vai ter que rever a sua postura institucional, né, no que condiz a pedir a divulgação desse material, porque o recado foi claro, não vão divulgar, e ponto final. Existe lá toda essa questão contratual, o clube que vai jogar a Série A assina lá o regulamento, tá lá no regulamento, tá lá nos estatutos, enfim, da CBF com os clubes, que eles têm acesso a esse material, repito, eu só não sei quanto tempo depois, talvez o São Paulo fez o auê, entre aspas, tá? Não é no sentido pejorativo, mas fez um barulho sobre esse assunto, justamente, talvez uma tentativa de antecipar isso, mas tá lá, o Rui Costa participou da reunião, escutou, viu, passou a informação, e muitas fontes lá de dentro de São Paulo já falaram, né? Uma ou duas ali falou comigo ontem, né? Na verdade, duas, né? Passaram ali meio que por cima o que foi falado, o que foi discutido com o nosso glorioso Abate Abel lá com o VAR, e é ridículo, é patético, é vergonhoso, é uma lástima, né? É medonho no mínimo, né, cara? É medonho no mínimo isso, e enfim, vamos ver, né? Hoje, terça-feira, vai ter provavelmente muito mais pano pra manga desse assunto, não vai ser um assunto que vai, ainda mais com uma data FIFA aí no meio, né? Agora vamos ver, né? Tem uma outra questão de bastidor aí que eu vou explicar melhor ao longo do dia, tá? Que é essa questão do Vitor Roque, que também, que imbecil também, né? Um imbecil, esse é o termo, imbecil, né? Foi um imbecil, divulgou lá, fez uma postagem lamentável, homofóbica, preconceituosa, horrorenta, mas assim, muita gente foi xingar ele. Vocês esperam o quê de um cara que chama a própria mãe de vagabunda? O que vocês esperam de um cara que xingou a própria mãe de vagabunda? Você acha que esse cara ele tem maturidade? Não tem, né? Agora sim, né? O Palmeiras dizer que alertou o jogador e o jogador apagou a postagem. Tem que ser punido, tem que pegar gancho, tem que tomar gancho. Aliás, o mesmo Palmeiras que denunciou o Dudu, né? Ex-ídolo deles, né? Pelo que me consta agora, eles têm raiva do cara, mas enfim, denunciou o Dudu lá, quando ele mandou a Leila tomar caju, né? Porque e aí foi enquadrado lá no machismo, porque ele foi machista, porque ele xingou a mulher. Tá aí o atacante deles agora com uma postagem homofóbica lamentável, preconceituosa, e o São Paulo vai pra cima, e tá certo, o São Paulo tem que denunciar mesmo, que esse cara seja punido pra prender. Mas reitero aqui, né? A presidente, né? A maravilhosa presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, que se segura a todo momento na muleta do feminismo, né? Porque calha pra ela, né? Se defender de tudo e vestir a carapuça de feminista, né? Numa luta contra o machismo no futebol, e aí vai lá e faz coletiva só com mulher, e é aquela coisa lamentável, né? Um monte de jornalista ali, ai, parabéns, presidente, isso aí é ridículo, né? Agora, é a presidente que passou a mão na cabeça do jogador que chamou a própria mãe de vagabunda. E vai passar a mão agora na cabeça do mesmo jogador que foi homofóbico, foi ridículo, foi patético. Então tá aí, né, a hipocrisia da Sociedade Esportiva Palmeiras, da figura da sua presidente,
né? Ou a gente pode chamar de dona, né? Porque ela é dona do Palmeiras, ela comprou o Palmeiras, né? O Palmeiras se vendeu pra ela. Aliás, eles gostam de se vender, né? Desde a Parmalat, tá certo? Então, tá aí. Deixa o like, se inscreve. Hoje vai ter, hein? Muito assunto aí. Esse assunto não vai parar e ter a data FIFA pra manter a chama da polêmica acesa, né? Prestigia a gente aí, tá certo? Ó, beijo do gordo, tchau.